Meus irmãos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui juntos, Deus, te adorando e dizendo o quanto nós amamos estar na Tua presença, Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus, pela graça das Tuas misericórdias renovadas nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela graça de estarmos aqui com os nossos irmãos. Recebe, Deus, em nome de Jesus, agora a nossa adoração a Ti, Senhor. E, Pai, agora fala ao nosso coração. O desejo, Deus, do nosso coração é que a Tua palavra alcance no mais profundo do nosso coração e traga transformação. Em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos ser transformados pela Tua palavra nessa manhã, Senhor. Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós com poder e graça. Esse é o nosso desejo. E é em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém. Você pode se sentar, queridos. Eu sempre trago papel. Quando eu trago o negócio aqui, funcionou. Graças a Deus. Amém, queridos. Domingo que vem, então, no final de semana que vem, nós estaremos aqui celebrando mais um aniversário da igreja. E é uma data muito especial, porque a igreja faz 18 anos de sua organização, de sua fundação. Dia 26 de maio de 2007, esse foi o dia em que a igreja foi organizada, ainda era lá no prédio da Avenida Maringá, e o pastor era o pastor Ari Veloso, que plantou essa igreja. O André Fontana, que vai estar aqui com a gente no final de semana que vem, foi um discípulo do Ari Veloso. E na nossa última conversa, a minha e do André, ele estava me contando um pouco sobre como era esse processo do discipulado e de como o pastor Ari influenciou a vida dele. E foi muito legal ouvir toda a história e de como o Ari acabou vindo para Londrina e plantando essa igreja, né? A ideia inicial do Ari era ficar em Vinhedo, onde o André hoje é pastor. Mas porque o André ficou lá, o Ari resolveu vir se aposentar em Londrina. E a aposentadoria dele rendeu a plantação dessa igreja. Graças a Deus. O Ari, eu só fui conhecer o Ari por outras pessoas, pelo testemunho de outras pessoas. E é impressionante por onde a gente vai, pelos congressos por aí afora, como as pessoas conhecem e respeitam o Ari Veloso. Na sua história como evangelista. Porque ele era um homem que ele não se contentava simplesmente em conversar com um porteiro ou com quem quer que seja, ou numa consulta médica. Ele precisava falar de Jesus para essas pessoas. E por isso nasceu essa igreja, por causa dele ser tão ativo na pregação do Evangelho. A Igreja Batista Catuaí começou numa assembleia com 52 pessoas, incluindo o pastor Ari, no dia, então, 26 de maio de 2007. A igreja teve como pastores o Ari, depois do seu falecimento, Marcos Cunha, e desde 2021 eu estou aqui, servindo nessa igreja. Essa igreja ela tem caminhado sempre sob uma missão, que na verdade é a missão de toda a igreja, ou pelo menos deveria ser. A nossa missão aqui, que está registrado nos nossos documentos, é levar para o caminho, e aí caminho aqui é com C maiúsculo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então está falando dele. Aqueles que estão a caminho da perdição, com o propósito de torná-los verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Na verdade, é uma forma diferente de dizer aquilo que está escrito em Mateus 28, 19 a 20.
quando diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não para por aí, ele continua: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. A igreja também tem uma visão, que é aquilo que a gente quer ser como igreja. E essa visão, trocando em miúdos, ela é o que a gente vem repetindo aqui ao longo desses meses, que é uma igreja que quer amar a Deus, que quer amar o próximo e quer servir o mundo. Então, hoje eu quero refletir com você sobre um modelo de igreja. Um modelo de igreja que nós somos chamados para ser. E não foi uma igreja americana que idealizou esse modelo. Não foi também um pastor notável colombiano nem coreano que pensou nessa prática de igreja. Não foi criação do Ari Veloso também, nem do Marcos Cunha, muito menos minha. A igreja que a gente deve ser, e esse modelo para nós, foi idealizada e fundada por Cristo. Só por Ele. E dinamizada pelo Espírito Santo. E por isso eu quero ler com vocês o texto de Atos capítulo 2, a partir do verso 37. E ali nós encontramos o modelo de igreja que eu e você precisamos ser juntos. E preciso te dizer que não dá para ser esse tipo de igreja sozinho. Não dá para ser esse tipo de igreja só em casa, com a nossa família. Porque seria muito fácil. Esse tipo de igreja só é possível ser entre pessoas diferentes umas das outras. Pessoas que são encorajadas, de novo, não por uma visão, não por um modelo de igreja, mas pelo Espírito Santo, a estar juntos, a viverem juntos e compartilhar juntos dos dons que Deus nos dá. Então, Atos capítulo 2, verso 37 até o 47 diz assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ministre no nosso coração nessa manhã, de uma forma coletiva, Senhor, para que nós possamos entender esse modelo de igreja que é idealizado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa igreja, esse modelo de igreja idealizado por Deus e que eu e você devemos ser, é que essa igreja é uma igreja de pessoas transformadas pelo Evangelho. Necessariamente, essa igreja ela precisa ser de gente transformada
pelo poder do Evangelho. O contexto aqui é o final da pregação de Pedro, quando ele se levanta lá em Pentecostes e começa a pregar. Por que ele estava pregando? Porque um pouco antes, alguns dias antes, 10 dias antes, Jesus havia, já subindo, havia dito para eles: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto venha poder sobre vocês. E lá em Coríntios, Paulo vai nos dizer que provavelmente nessa hora havia ali 500 pessoas. E aí, entre essas 500 pessoas, o texto de Atos vai nos dizer que 120 estavam reunidos neste momento aqui em que Pedro se levanta para pregar, quando o Espírito vem sobre eles e os capacita e os dinamiza. Então Pedro se levanta e começa a pregar, e começa a falar com aqueles irmãos. Então, quando o Espírito vem sobre eles, uma multidão é atraída até onde estavam Pedro e os outros discípulos. E aí o texto que a gente leu começa dizendo: quando eles ouviram isso o quê? A pregação do Evangelho, que Pedro começa ali a pregar e falar no meio daquelas pessoas, que a gente pode resumir da seguinte forma: em primeiro lugar, Jesus é o Messias prometido por Deus. Atos 2:22, que é parte do sermão de Pedro, diz assim: israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, o homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Então Pedro está declarando aqui que Jesus não foi apenas um profeta, não foi apenas um mestre, mas ele é o próprio Messias, enviado e autenticado por Deus, por meio de sinais e maravilhas. Ele cumpriu as promessas do Antigo Testamento. Estava ali então, diante daqueles homens, o testemunho ocular de que Cristo era o Messias, de que Jesus era o prometido de Deus, de que Jesus, enfim, seria aquele de quem eles tanto esperavam. Ele veio. Então Jesus é o Messias prometido por Deus. Eles não precisavam esperar mais pelo melhor de Deus, porque o melhor de Deus já veio. Em segundo lugar, esse Cristo, esse Jesus, o Messias, morreu segundo o plano de Deus, mas não permaneceu morto, ele ressuscitou. Versículo 23 e 24 de Atos 2, nós lemos assim: a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram. Olha aqui que Pedro não está dizendo que foi os romanos, não está dizendo que foi os fariseus, ele está dizendo: vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Nessa hora que eu imagino que naquela grande congregação houve um grande aleluia, não é? A morte de Jesus aqui não foi um acidente, não pegou Deus de surpresa, mas foi parte do plano soberano dele. No entanto, a morte não pôde detê-lo. A morte não conseguiu segurar Jesus. Ele ressuscitou, vencendo o poder da morte e confirmando a sua identidade divina. Ele é Deus. Terceiro lugar, esse Cristo, que é o ungido de Deus, que morreu, mas ressuscitou, ele foi exaltado como Senhor e Cristo. Em Atos 2:36 confirma dizendo assim: portanto toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é o Senhor e Salvador do perdido. A síntese do evangelho pregado por Pedro naquele dia foi essa. E o que aconteceu com os ouvintes? O que aconteceu com aqueles homens e mulheres que ouviram a pregação do evangelho? Diz o texto que eles ficaram muito comovidos.
Outras versões diz que compungiram-se em seu coração. A verdade do Evangelho, meus irmãos, comove os seus ouvintes. É impossível um coração tocado por Deus ficar indiferente à pregação do Evangelho. Quando Deus resolve tocar no coração de alguém, a pregação do Evangelho mói o seu coração. De modo que eles ficam inexplicavelmente comovidos com aquilo. A palavra aqui traduzida para compungir ou comover é a mesma de picar. É como se o coração deles tivesse sido picado, tivesse sido atormentado profundamente. Tem um sentido também de agitado. É como se Deus pegasse o coração do ouvinte, aquele que ouve a pregação do Evangelho, e agitasse, de modo que virasse tudo de cabeça para baixo ali. Então, a única alternativa de quem ouve a pregação do Evangelho, de que Cristo, o prometido de Deus, já veio. Ele entregou sua vida na cruz por mim e por você, mas Ele ressuscitou, Ele não ficou morto, Ele vive. E Deus o exaltou de tal maneira que Ele é Senhor e Cristo, meu e seu. Isso deveria gerar no nosso coração uma coisa profunda. Algo que a gente pudesse talvez descrever como comoção, mas na verdade é o coração compungido, o coração contrito, o coração picado diante da verdade de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e veio para salvar-nos do pecado e da morte. Meus irmãos, isso é profundamente impactante para mim e para você, porque isso não significa que a minha e sua vida a partir de agora vai ser legal e vai ser tudo numa boa, mas significa que a nossa eternidade vai ser diferente, porque antes essa eternidade seria de condenação, mas agora em Cristo é uma eternidade de alegrias junto com o nosso Deus. Isso deveria ser a maior das novidades, das notícias e a melhor delas. Eles ficaram comovidos, talvez, porque eles compreenderam a sua culpa na execução de Cristo. Talvez o nosso coração também ficaria comovido se eu e você entendêssemos que Cristo foi pregado naquela cruz, não pelos romanos, não pelos fariseus, nem pela ignorância daquele povo, mas por causa do meu e do seu pecado. Por causa da minha e da sua sujeira. Foi por causa disso que ele foi pregado naquela cruz. Então, o coração deles e o nosso deveria estar comovido. Além disso, o testemunho apaixonado de Pedro aqui, cheio de poder do Espírito Santo, porque, veja, não era Pedro, era a ação do Espírito através de Pedro aqui. A intrepidez com que ele pregava pelo Espírito, como quem de fato viveu de tudo que estava falando ali, de todo o testemunho que ele estava dando ali a respeito de Cristo, os deixou também convencidos. A pregação do Evangelho, quando ela é genuinamente inspirada pelo Espírito Santo, ela convence o pecador do seu pecado. Não precisa ser ninguém aqui persuasivo, não precisa ser ninguém treinado para isso, mas a simples pregação do Evangelho convence o pecador. Não foi aqui um discurso emocional também, mas um discurso racional, profundamente coerente. Então, eles ficaram todos comovidos e que foi então levados a questionarem: e agora? O que a gente faz? A pergunta deles para Pedro e os outros apóstolos é: o que nós faremos, irmãos? Diante dessas verdades que nós temos ouvido, o que a gente tem que fazer agora? E aí Pedro traz para eles a solução para o seu problema.
Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês então receberão o dom do Espírito Santo. Em primeiro lugar, isso aqui não significa que as pessoas podem ser salvas sem fé em Cristo, porque Pedro não está dizendo aqui. Não é que só o arrependimento e o batismo vai salvar. A fé em Cristo já veio quando o seu coração estava ali convencido, compungido, comovido. A fé genuína envolve arrependimento e vice-versa. O arrependimento inclui uma mudança de mentalidade que resulta em confiar a Deus, resulta na fé. Veja que aí a razão dá lugar para a fé em Cristo. Nós não estamos vendo, mas nós cremos nisso que você pregou, Pedro. Então o que a gente faz agora? Se arrependam e sejam batizados para a remissão dos seus pecados. Aqui nós vemos que Pedro ele indica 3 componentes principais da conversão. Primeiro, é necessário que todos se arrependam. E isso significa, meus irmãos, o abandono do pecado. É preciso deixar o pecado de lado, para trás. Como Paulo vai dizer mais tarde lá em Colossenses, e que a gente já viu aqui alguns domingos atrás, de que essa roupa velha do velho homem precisa ser jogada fora. E aí precisa ser revestido de uma nova vida em Cristo Jesus, de um novo estilo de vida. A segunda coisa aqui é que é necessário ser batizado em nome de Jesus Cristo. Ou seja, para que você seja batizado é necessário crer. E que publicamente seja declarado o seu arrependimento e a sua fé em Cristo Jesus. É para isso que serve o batismo. Então, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, em nome de Jesus, não porque eu estou falando, não porque a igreja prega isso, não porque acabou de acontecer um batismo alguns dias atrás, mas porque você crê na palavra de Deus, que diz que a sua declaração pública de fé é o batismo. Então, quando você obedece a essa palavra, você publicamente declara o seu arrependimento e fé em Cristo Jesus. Pois foi esse ato que identifica simbolicamente a mim e a você com a morte, com o sepultamento e a ressurreição de Cristo. E terceiro, é necessário que o Espírito Santo nos seja dado. Então, quando você se rende a Cristo, quando o seu coração está ali compungido, o seu coração está comovido e convencido pela pregação do Evangelho, e você decide então viver a sua nova vida com Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. Você não vai precisar mais sentir nada. Você não vai precisar mais receber a visita de um Deus que vem de vez em quando. Ele passa a habitar em você, permanentemente. É bom isso? Hã? Ter o Deus de toda glória, pelo Espírito Santo, morando em nosso coração. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. E aí ele continua dizendo assim, porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. A promessa de salvação aqui é primeiro, para quem? Para os ouvintes ali, para aqueles que estavam ouvindo e para os seus filhos. Porque, claro, o Pedro está entendendo aqui que, pela ação do Espírito Santo, mesmo que os seus filhos não estivessem ali, o fato deles crerem e se renderem a Cristo, os faria chegar em casa e pregar para os seus filhos. Porque se a salvação é bom para mim, meu Deus do céu, tem que ser bom para os meus filhos. A Ana acabou de falar aqui, no momento de família,
pai e mãe que tem seus filhos distantes do Senhor, não se cansem em nome de Jesus de continuar orando continuamente, todos os dias, pela salvação do seu filho. Porque a promessa é para mim, é para eles. A promessa é para todos que estão longe. Ou seja, a promessa aqui, além dos ouvintes, dos filhos dos ouvintes, é para os gentios que seriam ainda alcançados. Portanto, é para nós. Está falando da gente aqui. Está falando de mim e de você. E não é que chegou até nós. E não é que os discípulos, essas pessoas aqui, acreditaram de verdade nisso. E o Evangelho chegou até nós, irmãos. Isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus não está mentindo aqui. É para os que estão longe, e chegou até nós. Nós estamos aqui no Brasil, América do Sul, distante deles, há mais de 2000 anos depois. E o Evangelho nos alcançou. Deus, isso é maravilhoso, irmãos. E mais, ele diz, é para todos aqueles que o Senhor quiser chamar. Ainda há lugar na mesa. Ainda há pessoas que o Senhor está chamando todos os dias para conhecer, para experimentar e viver esse Evangelho salvador, maravilhoso e transformador. E Ele usa pessoas como eu e você. Usou pessoas como Pedro, um pescador, para pregar o Evangelho. Ele continua e diz assim para eles: salvem-se dessa geração perversa. Aqui Lucas diz que foram muitas outras palavras do sermão de Pedro, mas ele destaca essa expressão: salvem-se dessa geração perversa. Pedro está alertando o povo para que se salvasse daquela geração literalmente distorcida, como diz Deuteronômio 32:5, quando diz assim: procederam corruptamente contra ele, e já não são os seus filhos, e sim suas manchas. Olha que palavra pesada. É geração perversa e deformada. Pedro dizendo: salve-se desse povo. Olha ao redor, irmãos. Ligue a TV. Você vai ver que nós estamos no meio de uma geração perversa, distorcida, corrompida. E a palavra de Deus, não de Pedro, a de Deus, diz para mim e para você: salve-se dessa geração perdida, perversa, distorcida. E aí diz que então os que ouviam aceitaram a palavra. Estes que, além de terem se comovido com a mensagem, a aceitaram. E diz o texto que eles foram então batizados. A festa, alguns finais de semana atrás, onde nós batizamos 4 pessoas, foi muito legal. Foi muito legal. Foi quem esteve lá, né? Foi um dia muito gostoso. E a festa que a gente fez quando os irmãos desceram as águas do batismo foi ainda melhor. Imagina 3.000. Deve ter sido um negócio grande. É bem provável aqui que não houve muita demora mesmo entre a conversão e o batismo dessas pessoas. Por quê? Porque bastou a convicção da salvação e a obediência ao mandamento de Cristo de ser batizado. Bastou isso. Eu creio, estou convicto disso e quero me batizar. Houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Possivelmente por causa daquela multidão que foi atraída para Jerusalém e ouviram a pregação de Pedro. Foram atraídas pelo Espírito. A igreja que tinha 120, agora tem mais 3.000.
um crescimento absurdamente grande. Então, irmãos, uma igreja que avança para a maturidade cristã, ela não começa com programas. Às vezes a gente fica tentando encher linguiça, literalmente isso mesmo, com programação. Isso cansa e efetivamente não traz resultado nenhum. Porque, de fato, o resultado que eu e você devemos esperar de uma igreja madura é crescimento espiritual. O crescimento numérico, irmãos, é consequência e não cabe a nós. Você vai ver ali no final do texto. Então, ela não começa com programas, mas é necessariamente com pessoas arrependidas e regeneradas, portanto, salvas em Cristo Jesus e por Ele, cuja fé nele os leva obedientemente a se submeterem à sua palavra, a se submeterem às suas ordenanças, a se submeterem ao batismo, que é a declaração pública deste arrependimento e fé. Uma igreja madura é uma igreja de pessoas que entendem que o Evangelho é transformador e por ser o Evangelho transformador, ele é verdade para mim e por ser verdade para mim eu obedeço. Simples assim. O segundo ponto é que essa igreja idealizada por Deus, essa igreja madura e que avança para a maturidade, é uma igreja de pessoas perseverantes na doutrina. O verso 42 diz ali que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma vez que a igreja ela é composta de gente convertida, transformada pelo Evangelho, eles têm um novo estilo de vida, que é marcado por algumas coisas. Essa palavra aqui traduzida por perseveraram, outras versões continuaram firmemente, ou mostravam-se assíduos, ou como está escrito aqui nesse painel, se dedicavam de coração. É como se todos estivessem firmes, sem desfalecer, engajados a. Então todos eles estavam engajados, estavam comprometidos. Em primeiro lugar, com a doutrina dos apóstolos. Essa igreja, ela estava firmemente engajada a essa doutrina. E o que é isso? O que é essa doutrina? Essa doutrina é tudo aquilo que Jesus ensinou aos seus apóstolos no tempo em que ele estava aqui, acrescido ainda mais dos 40 dias depois da ressurreição. Essa é a doutrina deles. Por enquanto, havia ali muita transmissão oral daquilo que Jesus havia dito, além, claro, dos textos dos profetas, e que depois, posteriormente, isso foi se tornando escritos. Já ali nas cartas de Paulo, eles vão ter algumas coisas já escritas. Essa é a doutrina dos apóstolos, nas quais eles estavam unânimes, firmes, de todo o coração, dedicados de todo o coração. Essa igreja não apenas ouvia essas coisas, mas eles perseveravam, ou seja, havia um compromisso com o ensino de Jesus, passado pelos apóstolos. Eles eram obedientes ao que Jesus havia dito, lá em Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Essa é a síntese do discipulado. Se você se pergunta, puxa, eu queria discipular alguém, mas eu não sei como. Está aqui, Mateus 28, 19 e 20, diz para você como você deve fazer o discipulado. Pregue o Evangelho, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina essa pessoa a guardar todas as coisas que Jesus te ensinou. Discipulado é isso. Igrejas imaturas, obviamente, negligenciam a sã doutrina. Elas não estão nem aí, para dizer a verdade.
elas ensinam outras coisas. E basta você olhar ao redor também, irmãos. É fácil você identificar igrejas imaturas, que aliás crescem bastante, tá? Que pregam tudo, menos evangelho de transformação. E aí ele diz aqui que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. O verso 43 aqui, ele nos diz que essa comunidade sentia temor. Ou seja, ela era reverente em resposta aos milagres, em resposta aos prodígios que eles viam acontecer, que serviam como sinais do poder e da presença do Espírito Santo entre eles. Os milagres aconteciam ali, provavelmente fruto da fé gerada pela perseverança na doutrina bíblica. Meus irmãos, a pregação da palavra de Deus gera fé. E a fé gera milagres. É assim que a coisa funciona. Se você vir com outra coisa a não ser pregação do Evangelho, vai acontecer outras coisas que não são transformação, prodígios, nem milagres vindo do Senhor. A maturidade, então, ela floresce onde a exposição da palavra e a teologia, a boa teologia bíblica, são centrais nessa igreja que busca a maturidade cristã. Por isso, eu e você, nós devemos saber que a Escritura é a nossa regra de fé e prática. Sola Scriptura, como dizem os reformadores. E que a fé é fortalecida por essa doutrina, por essa palavra. Como nos diz Romanos 10:17. Assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Terceiro ponto. Essa igreja que busca maturidade, essa igreja modelo que Cristo nos apresenta, é uma igreja de pessoas que desfrutam de comunhão bíblica e partilham a vida uns com os outros. Na sequência aqui, Lucas vai nos mostrar algumas coisas a mais em que essa igreja se dedicava de coração. A primeira delas é na comunhão. O verso 44 diz que todos os que criam estavam juntos. Lembrei de uma música, né? Na multidão dos que creram. Era o coração. Esperava que eu fosse cantar aqui, né? Caiu do cavalo. Eles se dedicavam uns aos outros. Eles entendiam e obedeciam o que Jesus disse lá em João 13:35, quando ele falou assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Como é que o mundo conhece que eu e você somos discípulos de Jesus? Segundo o que o próprio Cristo falou, no amor uns pelos outros. Olha que coisa tremenda isso. Eles encorajavam uns aos outros. Conforme o autor de Hebreus exorta lá em Hebreus 10:25, quando ele diz assim: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário. Olha que coisa que interessante, irmãos, que às vezes passa despercebido por nós. Ele está dizendo assim: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Ponto. Pelo contrário, ele vai dizer o que é contrário aqui a não deixar de congregar. Aí antes de você ler o texto aí, antes de você saber, o contrário de não congregar é vir à igreja? Não é, olha só que coisa aqui. Ele está dizendo assim: pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então é possível que nós tenhamos na igreja, sentado nesse banco, todos os domingos, desigrejados. Porque eles desobedecem esse princípio de admoestar uns aos outros. Então, o contrário de não congregar é estarmos aqui, eu e você,
encorajando, porque é isso que é admoestar, encorajando uns aos outros. Então essa é aquela hora que você dá uma olhada nesses bancos vazios, sabendo que essa igreja tem 172 membros, e não tem nem metade disso aqui hoje. E essa é a hora que você se junta a mim nessa tarefa de ligar para essas pessoas e dizer: irmão, irmã, você fez falta aqui. Você precisava estar com a gente lá. Infelizmente, depois da pandemia e com o advento aí de cultos online e transmissão ao vivo, muita gente se acomodou com isso, de ficar em casa. Vez ou outra, irmãos, isso é bom. Você dedica ali talvez o tempo com a sua família, vez ou outra, mas muito de vez em quando. Porque o princípio bíblico para mim e para você é estarmos aqui encorajando uns aos outros, admoestando uns aos outros. Esse é o contrário de não congregar, como é costume de alguns. A gente precisa estar aqui, irmãos, encorajando uns aos outros. No verso 45, ele diz que as pessoas vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso quer dizer que as doações eram voluntárias. Elas não eram determinadas por ninguém. Os apóstolos diziam: irmãos, o negócio é o seguinte, vamos fazer uma campanha aqui, você vende lá a sua propriedade e distribui aí para quem está necessitado. Isso as pessoas viam. Por quê? Porque elas estavam juntas, elas se encorajavam umas às outras, então elas sabiam das necessidades dos seus irmãos. E elas não se conformavam de um irmão em Cristo estar ali passando necessidade. E elas se ajudavam. Então eram voluntárias, não determinadas, nem induzidas por ninguém, a não ser pelo Espírito Santo. As pessoas ainda elas tinham posses individuais, porque o texto vai dizer que elas se reuniam nas casas também. Essas pessoas elas se dedicavam de coração na oração. Eles se dedicavam de coração à oração, que é parte da devoção a Deus. No verso 46 diz que eles estavam diariamente perseverantes, unânimes no templo. Vir à igreja 1 ou 2 vezes por semana já é, às vezes, um desafio. Imagina você estar todo dia na igreja. E eles estavam. Porque eles queriam estar. Porque não era o discurso de um pastor. Não era o modelo da igreja. Não era um apóstolo dizendo assim: olha, você tem que estar na igreja todos os domingos, porque senão Deus vai te pegar, botando medo. É porque eles queriam estar. O Espírito Santo gerava isso neles. Avivamento, irmãos. Eles eram unânimes na presença, na perseverança e na disciplina. Orar juntos não era uma programação da igreja, não era a reunião de oração que a gente diz para você vir aqui toda quinta-feira às 19 horas, e você não vem. Só vem aqui alguns poucos, que estão aqui todas as quintas-feiras, por sinal. Porque orar uns pelos outros fazia parte da realidade deles, da natureza deles. A gente precisa estar lá porque eu quero que os irmãos orem por mim. E é assim que funcionava. Orar e interceder uns pelos outros era uma prática da qual havia dedicação dessa igreja. Ainda no verso 46, nós vemos também que eles estavam de casa em casa. Além de estar na igreja todo dia, ainda eles se reuniam nas casas. Gente doida. Doidas por Cristo e pela noiva de Cristo. Eles costumavam estar juntos para reuniões de oração e edificações nas casas também. Não era só no templo.
Reuniões, então, de pequenos grupos são importantes para a gente poder ter essa comunhão e essa edificação e oração juntos. Portanto, se você não faz parte de um pequeno grupo, não perca tempo, é bom. Faz bem. Eu quero citar aqui o modelo do PG do Roberto, que não é mais PG, é GG, né, porque está grandão. Pessoas que não se conheciam começaram a frequentar por uma questão em comum, as crianças. E, irmãos, é lindo de ver a amizade dessas crianças agora. E dos pais dessas crianças. Eles estão juntos sempre. Eles se encontram sempre. Fazem churrasco sempre e não me chamam. Ah, é por isso? Eu não tenho criança. Ah, entendi. Ufa, ainda bem. Achei que vocês não gostavam de mim. Mas, irmãos, pequenos grupos servem para isso. O grupo do Jailton e da Ellie estavam ontem reunidos lá, né? Do Neto e da Né, dos jovens, do Zé Luiz da Beatriz. Estou esquecendo de algum? Estou, provavelmente. E eles também estavam unânimes no partir do pão. O partir do pão aqui é possivelmente uma referência à prática da ceia do Senhor. Só que a ceia do Senhor aqui, para esses irmãos, elas eram ceias que iam além do momento de partilhar ali o pão e o vinho. Eram verdadeiros banquetes, eles estavam juntos, comendo sempre, como 1 Coríntios capítulo 11 nos relata ali, que era a festa ágape. Eles se juntavam, eles almoçavam juntos, eles jantavam juntos e no final eles participavam do pão e do vinho, em memorial àquilo que Jesus havia feito por eles. O que quer dizer que havia simplicidade nessa atitude? Eles não elaboravam nada, não era um evento que eles marcavam e botavam na tela, dizendo que, olha, durante esse mês a gente vai ter... Acontecia. Não era mais uma programação, não era um ministério dessa igreja. Eles precisavam estar juntos, eles precisavam ter comunhão, eles precisavam orar juntos, eles precisavam estar juntos, porque o Espírito Santo gerava isso neles. E a ceia era um testemunho público da fé desses irmãos que anunciavam o que Jesus havia feito até o dia que ele virá mais uma vez. Então, irmãos, as igrejas maduras, elas são marcadas por esse amor prático, por hospitalidade, por vida em comunidade. Já o egoísmo, a individualidade, são sintomas de uma igreja imatura. A comunhão dos santos é uma doutrina fundamental da igreja. Como diz, por exemplo, o credo apostólico, na segunda parte, que diz: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Não é a universal do Reino de Deus. É a universal que se reúne em todo mundo. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, uma igreja madura, ela dá importância para a unidade da fé. Como diz Efésios 4, 2 a 6, dizendo assim: suportando uns aos outros, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê? Porque há somente um corpo, há só um Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. O quarto ponto e último é que essa igreja edificada por Cristo é uma igreja de pessoas que tem testemunho e cresce. Por último, nós vemos que o resultado de uma igreja madura, que obviamente são crentes em Cristo Jesus, que é dedicada de coração à doutrina dos apóstolos, à comunhão, à oração e ao partir do pão, ela dá testemunho público. Ela não fica ensimesmada, ela não fica trancada a 7 chaves dentro de um prédio gostoso e confortável.
ela dá testemunho público. Aqueles ao nosso redor precisam ver que nós somos essa igreja espiritualmente madura, que cresce espiritualmente e organicamente. Como eles fazem isso? Em primeiro lugar, louvando a Deus. É uma igreja que tem gratidão a Deus como marca. Mas não é uma marca que aparece aos domingos. É uma marca constante. É uma igreja que é grata ao que Deus tem feito. É uma igreja que louva e adora a Deus em comunidade. É fácil saber que é uma igreja em maturação, que cresce em maturidade, quando ela se expressa em adoração de forma coletiva. Na hora do louvor ali, enquanto a gente cantava a música do Ademar de Campos, né? Lembrei do Ademar de Barros, que é uma rua aqui, né? Ademar de Campos. Eu cutuquei a Ana e falei para ela, Ana, você está ouvindo as crianças que estavam ali atrás de mim? Eu acho que era o Gabriel, a Giovana e o Lucas, cantando a plenos pulmões, irmãos. O meu coração se encheu de uma alegria de ver crianças daquele tamanho expressando a sua adoração a Deus. E muitas vezes a gente cruza os braços porque o Ministério de Louvor está tocando uma música que a gente não gosta muito, ou que talvez a gente não conhece. Por isso a gente põe a letra ali, para que você pelo menos faça dessa música, que talvez você não conheça, a sua oração. Aquelas crianças adoravam a Deus com uma força e uma fé, que eu falei, Deus nos transforma, Deus, como igreja, como essas crianças. E me lembrei que Jesus diz, é desses que vem o louvor perfeito. Foi uma experiência maravilhosa de ouvi-los. Maravilhosa. Vou pedir para eles trocarem de lugar, assim, para ver se pega no tranco. É uma característica, o louvor a Deus é uma característica de um verdadeiro avivamento, irmãos. É o desejo de passar bastante tempo na presença de Deus. Sexta-feira, aqui no Encontro dos Homens, eu citei aqui que, num livro que eu li, não me lembro o nome do livro, ele cita um evento que ele foi pesquisar lá no Reino Unido, de um grupo, um time de rugby, que adorava a Deus antes do jogo, no intervalo do jogo e no final do jogo. E aí ele foi perguntar para os jogadores, ele perguntou, por que vocês fazem isso? Ele falou, porque é tradição, os nossos pais faziam. E aí ele foi pesquisar mais a fundo e saber por que os pais desses jogadores faziam. Porque, irmãos, houve um avivamento naquele lugar, e aquelas pessoas eram tão cheias de Deus, tão desejosas de Deus, e tão felizes de estarem juntos, que até num jogo de futebol, eles não conseguiam ficar muito tempo sem adorar. Então eles tinham que adorar a Deus no começo do jogo, no intervalo do jogo e no final do jogo. Você já adorou a Deus no meio de um Palmeiras e Corinthians? Irmãos, a adoração precisa ser uma marca nossa. Precisa ser. Se eu e você queremos ser uma igreja madura em Cristo Jesus, a adoração tem que ser uma marca nossa. Ainda bem que uma pessoa concorda comigo. E eles contavam com a simpatia de todo o povo. Uma igreja madura é aquela que é simpática à comunidade ao seu redor. Disse de uma igreja relevante que é aquela quando da sua ausência, a comunidade ao redor vai sentir falta. Se um dia esse lugar aqui não existir mais, se por algum motivo nós como igreja sairmos desse lugar e irmos para outro lugar, essa comunidade ao redor vai sentir falta nossa? Se talvez a resposta no nosso coração seja não, nós estamos fazendo errado. Nós estamos sendo igreja errado. Porque se eu e você amamos a Deus, se eu e você amamos o próximo, necessariamente a gente tem que estar servindo essa comunidade.
Nós vamos ouvir aqui nos próximos dias alguns testemunhos desses dias que o Felipe tá no estaleiro, né? Tá quebradinho. E alguns irmãos têm vindo aqui no refúgio universitário e eles têm ouvido algumas coisas muito interessantes dos universitários aqui. E a gente vai ter um momento aqui para eles compartilharem isso. Tem sido muito interessante o que esses jovens têm experimentado aqui no nosso prédio durante a semana. Portanto, se você ainda não se voluntariou a estar um dos dias aqui no refúgio universitário, faça isso, porque vai ser uma experiência bem legal para você. Uma igreja madura, ela está sempre disposta a servir a comunidade. Existe um filósofo italiano chamado Massimo Cacciari. Ele escreveu um livro chamado A Cidade, que, na verdade, além de ser filósofo, ele está falando aqui mais sobre arquitetura nesse livro. Mas olha que interessante o que ele diz neste livro. Ele fala assim: parece indubitável que o cristianismo considere as cidades como espaço de missão. Para ele, filósofo, arquiteto, falando sobre a arquitetura da cidade, não tem dúvidas de que para o cristianismo a cidade é o campo missionário dela. Então, meus irmãos, parece indubitável para mim que a cidade universitária é o nosso campo missionário. Ainda bem que uma pessoa concorda comigo. Enquanto isso, diz o texto, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Veja que enquanto a igreja vive sendo igreja, de forma biblicamente madura, o Senhor trabalha. Não é uma visão, não é uma metodologia, não é um modelo de igreja que faz a igreja crescer, mas sim o Senhor. Portanto, a maturidade leva a um testemunho natural e autêntico. E afasta qualquer necessidade minha, sua e da igreja de buscar crescimento por métodos humanos, mas sim com a fidelidade à palavra, sim com a confiança em Deus, porque o crescimento é obra de Deus. Então, irmãos, uma igreja que caminha rumo à maturidade cristã, segundo o que a gente viu nesse texto, é transformada pelo Evangelho. É a regeneração. Ela é firme na palavra, ou seja, na doutrina bíblica. Ela é rica em comunhão, ou seja, ela tem uma vida comunitária bastante madura. E ela é frutífera no testemunho, e aí ela experimenta o crescimento orgânico. Nós não queremos ser uma igreja perfeita, longe disso. Não vamos ser, definitivamente. Mas nós queremos ser uma igreja que, pela graça soberana de Deus, cresce em fidelidade, cresce em amor e cresce em verdade. Que Deus nos abençoe pelos próximos anos. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pelo teu amor por nós. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou com o Evangelho e nos transformou. Nos transforma agora, Senhor, numa igreja madura e acrescenta, Deus, aqueles que vão ser salvos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.